Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta, 3 de julho de 2019. Gente, peço desculpas a vocês, hoje, um pouco mais tarde, bem mais tarde, quase no final do dia, tive que resolver um probleminha com a minha irmã, do meu sobrinho, mas graças a Deus está tudo ok, estamos de volta, pelo menos para trazer um pouquinho do que aconteceu no dia. E vamos começar com o final da sessão de ontem, né? Onde corruptos estavam interrogando o homem da lei. Uma piada, chega a ser até podia fazer até um filme de comédia, né? Como piada isso daí. E aí sem argumentos, sem total, sabe, respeito, sem terem nada para fazerem, fizeram lá um motim e encerraram a sessão. Como sempre eles fazem, né? Se inscrevem, comentam, compartilhem aí, aperte as notificações daquele já maroto, ajuda a gente, aperte as notificações e vamos aqui a matéria que eu vou ler para vocês. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Hoje eu tô na correria, mas tudo bem. Aqui, vamos lá. Derrotada e sem argumentos, esquerda acaba com reunião com deputado ofendendo Moro, juiz ladrão. E vocês, quando ele fizer essa acusação aqui no vídeo, vocês vão perceber que eles fazem acusações daquilo que eles praticam. Você vai lembrar exatamente disso daí. Você vai perceber exatamente isso daí. Olha só. Cadê? A escória da política nacional reunida em nome do mal. Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, Jandira Fegali, Érica Cocai, Maria do Rosário, um tal de Glauber Braga, entre outros, sem condições de acuar o ministro Sérgio Moro, partiram para a conduta agressiva, desrespeitosa e imoral. Pula aqui a propaganda. Fosse nossa democracia mais avançada, todos fatalmente deveriam ser punidos por falta de decoro parlamentar. De qualquer forma, para a sociedade fica o sentimento de que Moro, mais uma vez, saiu gigante. O bem sobrepôs o mal. Isso é algo fatal. A decência e a honestidade venceram a picaretagem e a safadeza. O ápice da delinquência acabou por encerrar a sessão. O pessoalista Glauber Rocha, mesquinho e indecente, partiu para a ofensa mais grave, chamou o ministro de juiz ladrão. Conseguiu o que queria, pôs fim à reunião. Vamos ao vídeo, né? Daqui a pouco eu faço um comentário sobre esse camarada aqui, tá? Pra vocês conhecerem um pouco quem é Glauber, do PSOL. Deixa eu ver aqui, gente. Espera aí, aumenta. Vamos lá, vamos aqui. Todo mundo que é o time adversário é o seu. Senhor Sérgio, eu posso ter me equivocado na palavra analogia, mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar sim nos livros de história. Presta atenção. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Olha só. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz Deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura. O deputado tem liberdade de expor seu posicionamento, não é? Vou fazer só uma pausa aqui rápida, gente. Só para fazer uma... Você viu que ela disse assim, o deputado tem liberdade para fazer seu posicionamento, né? Eu vou voltar aqui rapidinho, só isso aqui, só essa paradinha. Uma coisa que eu acho interessante é que posicionamento não é ofensa nem é xingamento. Eu acho que isso daí deveria ter lei dentro da Câmara para punir esse tipo de atitude. Vamos voltar aqui. Não foi palavra de baixo calão. Deputada Adriana Ventura. Deputada... Não. Gente,
deputados. Gente, só vergonha. Parlamento brasileiro. Só vergonha. Tudo que o PT põe a mão acaba assim, ó, é bagunça. Alô? Pessoal, educação, por favor. Educação. Vamos sentar, por favor. Presidente, encerra a sessão, presidente. Encerra a sessão. Isso não é possível. Vamos encerrar a desrespeito com o convidado. Para tocar essa O reunião. ministro Moro vem aqui. Vamos como encerrar a convidado. Me respeite, deputado. Ela desrespeitando a presidente da Câmara. Me respeite, deputado. Eu não posso responder. Vocês chamaram de ladrão e eu chamaram Deputados, vamos sentar, por gentileza. Vamos sentar, por favor. Vamos sentar, por gentileza. Deputado, vamos sentar. Pronto, aí encerra a sessão. Gente, alguns pontos que eu quero fazer com vocês sobre isso aqui. Primeiro ponto, gente. Ministro Sérgio Moro era convidado. Era convidado. Preste atenção nisso. A palavra convidado. A palavra convidado quer dizer que você vai receber a pessoa com educação, né? Você recebe um convidado na sua casa xingando ele, ofendendo ele? Não, né? Então pronto, os parlamentares tinham por obrigação de serem educados. Segundo ponto, Moro não estava ali porque era obrigado, ele se ofereceu para estar lá. Então merecia o respeito. Coisa que não aconteceu com o Glenn teve que ser intimado para ir para lá. Ele não se ofereceu para ir, o Moro se ofereceu. Outro ponto que eu acho que era importantíssimo. Hoje, o parlamento nosso, o Congresso nosso, aprovou, né, um projeto que é o abuso de poder, né, para punir juízes por excessos, segundo eles, contra os criminosos. Para vocês verem como é que é. Vamos defender criminoso agora. Criminoso não comete excesso, mas juiz comete. Tudo bem. Aí eu acho interessante é que é o seguinte, eles aprovam essa medida, mas eles agem com excesso. Vocês viram como cara, acusar de ladrão. Usar o nome do povo. Aí o Glauber fala assim, não, porque você vai ficar na história, porque o povo brasileiro não vai aceitar. Gente, o povo brasileiro saiu nas ruas em defesa de Sérgio Moro. Eu quero saber em nome de que povo esse cara fala. Porque você olha o que ele diz e olha o que acontece, tem diferença extraordinária. O povo saiu às ruas defender o Moro. O povo tem o Moro como herói nacional. O Glauber tem o Sérgio Moro como ladrão. Por quê? Porque é um dos que faz parte da corrupção. Você sabia que esse deputado que chamou o ministro Sérgio Moro de ladrão, você sabia que ele teve o patrimônio dele aumentado em 300% durante seu mandato? Não, né? Eu acho engraçado é isso. O que ele tem hoje não é compatível com a sua renda. No entanto, ele chama o Moro de ladrão. Ele chama o Moro de ladrão. Esse camarada aqui é o mesmo que defende criminosos, junto com Freixos. Esse camarada aqui é o que pede escolta, mas você não pode andar armado, mas ele tem que ter segurança. Mas chama o Moro de ladrão. Ele fala que o Sérgio Moro se corrompeu, mas ele não conta os bilhões de reais que o PT desviou dos acordos na calada da noite de Lula e as empreiteiras e deputados e senadores. Ou será que esse dinheiro só está na imaginação da gente? Ou será que a gente vive num mundo que, não sei, é Matrix? A gente tem que acordar dessa, né, tomar aquela pílulazinha azul, parece, né? Azul e amarelo, né? Aquela que leva a gente para... É só se for.
Chega a dar... E para você ver como é que é a situação. Sempre as coisas acabam com eles. Eles sempre causam a balbúrdia, como diz eles. Você lembra a Gleisi Hoffmann? Com aquela deputada policial? Ela, comparada com o que o Glauber fez aqui, ela foi bem educada. Mas a Gleisi Hoffmann disse, ele é convidado, tem que respeitar. Mas eles não respeitam. É incrível isso. Agora, uma coisa é certa. O nosso ministro Sérgio Moro saiu de lá de dentro, como diz a matéria aqui, um gigante. Ele se comportou educadamente. Se defendeu de uma maneira elegantíssima. Parabéns ao nosso ministro. Ele não nos envergonha, mas esse parlamento, essa oposição, essa sim nos envergonha. Gleisi Hoffmann é investigada. Inclusive eu trouxe agora esse dia que o processo dela vai ser para o Paraná. Mas estava lá interrogando Sérgio Moro. Vocês viram que toda a sessão, né, toda a sessão da CCJ, toda ela foi voltada para uma única coisa: Lula. Lula. Não se fala em outros presos. Porque você vai entrar na história, nos livros, só se for nos livros do MEC editados pelo PT, que distorcem a história. Porque nos livros ele pode até entrar como eles, né? Se um dia Deus o livre que eles venham tomar conta do poder, Deus, né? Deus lá pra lá, hard de reto Satanás, né? Mas se um dia isso acontecer, essa desgraça acontecer de novo, pode ser que nos livros o Moro, né, seja editado lá como editado, gostaram, né? The Intercept, editado, altera. Bom, altera umas provas, por que não altera, né? Enfim, pode ser que lá eles coloquem Sérgio Moro como ladrão. No entanto, na história, Sérgio Moro é um herói. Os livros podem até contar, mas a história são fatos. Fatos não mudam. Ainda que os livros tentem mostrar uma outra história, a realidade sempre será a realidade. Sérgio Moro hoje é o maior herói nacional da justiça que nós temos no Brasil. Estavam querendo convocar uma segunda sessão para o Moro ir lá. O presidente da Câmara, o presidente da CCJ, eu parabenizo ele. Ele negou, ele disse, não, ele já veio. Já veio. Não tem nenhuma necessidade dele voltar aqui. Parabéns ao presidente da CCJ. Não tem necessidade. Na verdade, o Moro não tem nem necessidade de ir nessa daqui. Mas ele foi. Porque diferente do PT, da esquerda, ele não foge. Ele nem se esconde. Né? Um homem honesto, um homem direito, um homem de caráter, ele enfrenta os seus algozes de cabeça erguida. O PT, a esquerda, eles erguem a cabeça, mas é de petulância. Não porque são dignos. Você vê Paulo Pimenta, tá onde Paulo Pimenta? Paulo Pimenta é responsável até por suicídio no estado dele, porque deu golpe do vigário, levou dinheiro das pessoas, enganou as pessoas, está o processo rodando lá até hoje. Jandira Fegali. Quem é Jandira Fegali? A mulher que defende o trabalhador, mas tinha 7 processos trabalhistas nas costas. Bacana, é interessante isso, né? Aquela outra lá, como é o nome dela? A Érica Cocai. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? De repente, virou réu por desviar dinheiro da assessora, no mesmo caso no qual o Queiroz é investigado. Né? Lindenberg, bom, não está aí na tribo aí mais, né? Vamos falar dele não, que ele não está na tribo aí. Mas aí a gente conhece quem são. Dona Maria do Rosário, né? Estava como é que chama lá? Na CPI da pedofilia, armaram um flagrante, quando chegaram lá era o cunhado dela. Pergunta, foi preso o cara? Não, era cunhado dela, então a partir desse momento não é mais crime. Porque o crime não é o crime, é quem comete o crime. E por aí vai, gente. Essa turma não respeita nada, não respeita ninguém. Se eles fossem, se vocês assistirem a CCJ no inteiro, vocês vão ver que pouco eles falam nas mensagens.
Eles tentam ofender a família do Moro, eles trazem história de advogado não sei da onde, da mulher do Sérgio Moro. Tentam fazer ligação de tudo quanto é lado. Pergunta sobre conta fora do país. Eles sabem que não tem, mas por que eles fazem isso? Porque é a forma deles, é o modo de operar deles. Eles não são honestos. Eles não são dignos, nem respeitosos. Você tem Maria do Rosário diversas vezes atrapalhando as pessoas os deputados que iam falar, atravessando, pedindo questão de ordem que não existe. Sabe o que eu acho, gente? Tudo bem, o parlamentar tem imunidade no que defende, beleza, mas eu acho que a partir do momento que o parlamentar partisse para a ofensa, para o xingamento, isso não deveria estar implícito. Porque eu chamar uma pessoa de ladrão sem provas, eu estou acusando o cara. É um desrespeito. É um desrespeito. Você chama, só por conta da brincadeira do Weintraub lá do Lula, né? Daquela piadinha lá que ele falou lá, como é que foi? Deixa eu lembrar, deixa eu contar pra vocês, né? O avião presidencial já carregou muita droga durante muitos anos. Por acaso vocês sabem quantos quilos pesam o Lula e a Dilma? Foi uma piada que ele fez. Gleisi Hoffmann, né? Zeca Dirceu, todo mundo sai, Paulo Pierre. Eles querem respeito, mas não respeitam. Eles estão desesperados. Porque a manobra do The Intercept foi desmascarada. Só acredita nessa história quem é tolo. Quem é tolo, a verdade é essa, gente. Quem é tolo. A gente já encontrou um monte de fraude nessas mensagens. Mas tem gente que ainda arruma desculpa. Alguém comentou aí que não tem problema editar não, o que importa é a prova real. Aí vem-se a pergunta, então cadê o ônus da prova que ninguém apresenta nessa porcaria? Recorte de jornal não prova nada, querido. O engraçado desses dias é que eles queriam que o Moro entregasse o telefone para... Agora o mais interessante, inclusive foi colocado ontem isso, né? Lá na CCJ. O engraçado é que o telefone do Moro já está na perícia desde 4 de junho. Para vocês terem ideia como o negócio é engraçado. Já está na perícia. Ele está só aguardando o laudo. Vocês veem como eles são tão sem informação que até para acusar eles acabam se autocondenando. Pedindo a Moro uma coisa que ele já fez, ó. Dias antes do vazamento das mensagens. Em outras palavras, se houvesse alguma coisa, a perícia teria encontrado que o telefone está lá. Eles trabalham, eles dão credibilidade às suposições, mas negam evidências. Como assim, Gui? Eles acusam Moro em cima de mensagens vazadas, mas negam a evidência das próprias mensagens fraudulentas, que prova fraude. Mensagens no mesmo segundo. Troca de nome em 3 vezes. Troca até de local de trabalho, né? De função de procuradores. E ainda tem gente que quer acreditar nessa papagaiada toda. Mas uma coisa é certa, gente. Sérgio Moro lá entrou forte e saiu vitorioso de lá de dentro. A esquerda, mais uma vez, só revelou um pouco mais. Eu disse a vocês que isso aqui seria... né, eles iam tirar a máscara. Eles tiraram. Mostraram de que lado estão, dos criminosos, dos corruptos. Nenhum deles teve a decência de respeitar o cargo do ministro Sérgio Moro. Nenhum deles. Todos eles trataram o Sérgio Moro como criminoso. Sabe por quê? Porque para eles o crime é justiça e a justiça é crime. Lula está preso e para eles é um crime é um crime fora do comum. O homem que proporcionou a eles o maior roubo da história do Brasil, e acho que talvez do mundo, dentro de um país, está preso.
Por isso que para eles é um crime. Porque não estão roubando o povo brasileiro. Porque perderam o homem que proporcionou isso para eles. É claro que para eles é um crime Sérgio Moro prender esse camarada. Era o símbolo da corrupção deles. Mas tá aí, gente. Sérgio Moro, firme e forte. E mais do que nunca com o nosso apoio, né? Aí sim, Sérgio Moro tem o nosso apoio. Não como o Glauber falou ali, dizendo aquele papinho dele, que os brasileiros não aceitam. Como é que os brasileiros não aceitam e saíram nas ruas em defesa do Moro? Fizeram mensagem chamando o Moro de herói nacional. Eu não entendo a que povo o Glauber se refere. Você vê ele falando, gente, chega a dar emoção. Aí, mas quando você vai ver, não, é só a casca. É só a casca. Por dentro estão tudo podres, corroídos pela corrupção e pela mentira. E mais uma vez foram derrotados. Canal de Notícias trazendo informação até você.